Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, Isaías 44, 21. Isaías 44, 21. Isaías 44, 21. O texto diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Quero dar uma ênfase a essa frase final: não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. O título dessa mensagem é Jamais Esqueça. Irmãos, a doença de Alzheimer, ou o mal de Alzheimer, e atinge irmãos nossos aqui, inclusive minha mãe já no estado avançado, e outros aqui, membros da igreja e familiares, e a sociedade de um modo geral, tem sido vitimada também, as pessoas a partir de certa idade com essa doença. Ela atinge 1%, isso é fruto de pesquisa, 1% dos idosos entre 65 e 70 anos. 1%. É um percentual pequeno, não é? Sendo de 6%, já tem uma progressão aí, aos 70 anos. 6% dos idosos. 30% aos 80 anos. E mais de 60% depois dos 90 anos. Então, assim, é algo que os médicos, não é? A ciência dá uma explicação bem clara em relação a isso, e ainda outros estudos têm sido feitos, como essa parte cerebral, ela começa, de memória recente, começa a ser perdida, e fica-se a lembrança, embora com lampejos, de questões muito mais voltadas à infância, não é? Ao tempo que se viveu até pelo menos a pré-adolescência. Aquilo ali é como se retornasse. Por isso que os irmãos vão ver em alguns vídeos, e internet nós temos isso, pessoas que sofrem dessa doença, em algumas situações, ela tratando o filho como se fosse o pai, ou como a filha, não é? E chamam mesmo. E alguns comportamentos que voltam como se a memória de criança ela estivesse ali bem presente. Particularmente, eu lembro que minha mãe, quando começou a dar os primeiros sinais dessa doença, ela começou a esquecer algumas coisas, mas ela não esquecia questões de infância, lá ainda em Itabaianinha, e quando chegou aqui em Aracaju, aos 8 anos de idade. Então isso estava muito claro lá. E também nomes de pessoas. Às vezes os filhos vão entrando quase que em desespero, porque quando se chega a um grau avançado dessa doença, eles esquecem de que nós somos filhos, eles esquecem quem nós somos. Então, assim, a lucidez é muito importante, não é? Eu já vi gente dizendo, pastor, eu quero morrer, posso até morrer com algumas doenças, e algumas doenças vão chegando, naturalmente, se a gente não fosse cuidando, não é? E mesmo que se cuide, a própria idade, viveu muito, você vai ter que ir mais ao médico, não é? E se cuidar muito mais, para viver mais ainda. Mas é inevitável, irmãos, situações que nós passamos em relação a esse tempo, não é, de vida, que vai trazendo naturalmente as sequelas de se viver mais. E gente diz assim, eu quero, mesmo com algumas doenças, mas morrer lúcido, né? Ficar lúcido, como a Deilde da vida, né? Que foi lúcida, e outros aqui que foram embora com muita idade, mas com uma lucidez tão grande. Eu estou trazendo esse assunto, irmãos, porque o tema Jamais Esqueça, eu não vou poder me demorar mais ainda nessa pregação, mas eu quero trazer alguns pontos aqui, alguns pontos de reflexão para todos nós aqui. E o primeiro aspecto desse jamais esqueça que você colhe o que você planta. Jamais esqueça disso. E eu trago o texto de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas 6:7, ele diz, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
é uma lei que, na realidade, não é apenas uma lei da física, de causa e efeito, é uma lei também da agronomia, não é? É uma lei da agricultura, do campo, de semear e de colher. Naturalmente, nós colhemos onde nós semeamos. Nós colhemos mais do que plantamos. Eu lembro de um jovem, não é, que é namorado de uma moça, onde o pai tinha um sítio, uma plantação, e ele demonstrando serviço, querendo mostrar, né, para o pai da noiva que era trabalhador e tal, mas ele nasceu na cidade, não no campo. Então, na plantação do milho, ele colocava muito mais do que 5 caroços, numa cova, não é? E se chegaram para ele e diz: olha, não precisa isso tudo, apenas 5 caroços aqui de milho vai dar uma colheita abundante de espigas ali, naqueles pés que nascerão. Então, eu lembro de um pensador, um tempo desse estava lendo, ele diz: quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele tinha um laranjal, ele olhou para mim assim desconfiado. É claro que isso é reflexivo para nós. É uma metáfora que traz a ilustração de que nós colhemos mais do que plantamos. Então, não esqueça isso, jamais esqueça de que você colhe o que você planta. Se você está plantando amargura, rancor, para você mesmo, porque não pense que é o outro, não é? O ódio que muitas vezes alguém declara que tem contra outro, contra alguém, às vezes até alguém próximo. Esse ódio você vai estar colhendo, a amargura, não é? Essas questões todas de caráter emocional, assim como nós, se plantarmos fé, esperança, amor e outros valores do reino de Deus, nós vamos também colher. Nós vamos sim, porque você colhe o que você planta. Então jamais esqueça disso. Jamais esqueça que o cuidado de Deus é constante. Jamais esqueça disso. E eu trago o texto de 1 Pedro 5,7, que o apóstolo diz: lançando sobre ele aí é Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jamais esqueça que esse cuidado de Deus, ele é constante mesmo naqueles momentos que a gente pensa que Deus parece que deixou, foi embora. Como alguém já disse, né, em conversa pessoal, disse: pastor, Deus tem tantas coisas mais importantes de cuidar, né? Vai olhar aqui no menor estado da federação, aqui, eu dentro muitas vezes da minha casa, envolvido nos meus problemas, Deus tem outras coisas para cuidar, e nós nos enganamos, porque Deus nos conhece perfeitamente. Nesse mundo cheio de gente, Ele conhece cada um de nós na sua singularidade. Então, jamais esqueça que esse cuidado de Deus é constante. Apesar das adversidades, das lutas que nós passamos, dos embates, não é? Que muitas vezes vêm, o cuidado dele não diminui, não deixa. Está presente, porque é como alguém já disse, mas é mais do que isso. Porque alguém já disse: poderia ser pior. Não poderia ser pior não, Ele está em todo o tempo. É porque muitas vezes nós fazemos essa balança, né? Analisamos as questões de lutas e de provas e de adversidades como ruins. E eu não estou dizendo que elas são boas não, porque elas trazem implicação. Mas bom seria, e bom será, que a gente jamais esqueça que o cuidado de Deus é constante, em todo tempo, em todo momento. No sair de casa, meus queridos, no sair do condomínio, no entrar num carro, no pegar uma rodovia. Por misericórdia e graça de Deus, nós estamos sujeitos a tantas coisas, abordagens, numa cidade pequena como a nossa. Mas existe violência, o receio quando a gente sai. E o cuidado de Deus não é que as coisas ruins não aconteçam conosco, não. Porque nós não estamos numa redoma, não. Mas é um cuidado constante até em algumas perdas que nós temos. Até em algumas dores que nós passamos. Até em situações tão vexatórias que nós enfrentamos em nossa vida, o cuidado dele não deixa de ser menor. Ele não é menor. Ele é presente e de forma constante e sistemática.
Mas há um terceiro aspecto, irmãos, um terceiro ponto para a nossa reflexão sobre esse jamais esqueça. Jamais esqueça que a sua família é o maior tesouro que você tem. Jamais esqueça disso. A sua família é o maior bem, é o maior patrimônio que você tem. Há muitos homens, pais de família, que se enganam. E na luta, não estou dizendo que é importante você lutar, se empenhar, para você dar conforto à sua casa, para muitas vezes você dar aos seus filhos aquilo que você não teve, não é? Não estou falando isso, mas muitas vezes nesse afã de crescermos financeiramente e darmos um conforto à nossa família, nós perdemos a família, nós perdemos os relacionamentos. É como um médico, há um tempo atrás, fazendo uma consulta com ele dizendo: pastor, eu chego aqui 7 horas da manhã, daqui vou para outros locais, e chego em casa mais de 10 horas da noite, e não estou vendo os meus filhos crescerem. Não estou vendo os meus filhos crescerem, porque é essa intensidade que a profissão exige. E aí, você acha que eu ia ficar calado só diante disso? Ele disse: doutor, mas não esqueça que a vida não é só isso. Crescer financeiramente, trazer conforto financeiro, dar oportunidade aos nossos filhos, ter um bom carro, não é? Possante, ter uma boa casa, isso tudo é importante. Agora, muitas vezes no afã, nós nos esquecemos que a família é o maior bem que nós temos. É o maior bem, é o maior patrimônio. No interior, há uma expressão que o sertanejo usa, que a família é o maior cabedal. É o maior cabedal que o homem tem, que o ser humano tem. Não apenas o homem, mas todo o integrante. É interessante quando a moça quer casar, os filhos também, o rapaz não é diferente. Eles são doidos para casar e para sair de casa alguns. Ah, quem dera, estão pegando muito no meu pé, papai, mamãe, tal, e vai. E se for para casar assim, desista, porque você já vai começar errado. Você não tem que casar para sair de casa. Mas é interessante perceber alguns pais depois comentando: pastor, agora que casou, é todo final de semana lá em casa. É todo final de semana, e ia ligando agora como não ligava antes. Por quê? Porque família é referencial, irmãos. Família, ela nos traz raiz. Por mais que a sua família, ela teve os seus dissabores. E qual é a família perfeita? Toda família tem suas vicissitudes, seus problemas, todas elas. Não existe, tire da sua mente essa questão da família perfeita. Nós temos que nos empenhar para termos uma família sadia. Mas percebemos o quanto algumas pessoas estão enganadas, estão fazendo gente sofrer, e sofrendo também, às vezes sem sentir, porque está ganhando outras coisas e perdendo a família. Com os obreiros aqui na sexta-feira passada, nós trabalhamos isso, o texto lá de apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, quando ele fala sobre a função de estar à frente do povo de Deus, da igreja. E percebemos que até alguns pastores, meus colegas de farda e eu que me cuide também, nós ganhamos muita gente para Cristo, nós ajudamos, nós aconselhamos, nós temos muitas vezes tempo para toda pessoa da igreja que quiser: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Mas às vezes os nossos filhos, se nós nos descuidarmos, nós não daremos atenção. Ou seja, nós chegaremos no céu, na eternidade com Cristo, mas não veremos nossos filhos. Que coisa triste, irmãos. Por isso que vamos nos empenhar para entender cada vez mais que a família é o maior tesouro que nós temos. É o maior bem que nós temos. É o maior bem, nós precisamos lutar por isso. Em Neemias capítulo 4, versículo 14, o texto diz: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejar é lutar, irmãos. Como é que pode se desistir tão facilmente de um lar, de uma família? Como é que pode se desistir tão facilmente de um matrimônio, de um casamento? Porque houve, às vezes, questões que não deveriam ocorrer, mas elas aconteceram e precisa ser regado com perdão e não com separação.
Então lutem, ou lutemos todos nós pela família, irmãos. Há uma luta hoje travada contra a família. Ela hoje, ela não é mais nos bastidores, não. Ela está aberta. Nós estamos no campo de batalha. E eu não estou exagerando nisso. Então, jamais esqueçamos nós de que o maior tesouro que nós temos é a família. É a família. Mas um quarto e último aspecto, irmãos, jamais esqueçamos que as nossas vitórias vêm de quem? Do Senhor. Jamais esqueça que as suas vitórias vêm do Senhor. O texto de Provérbios 21, 31 é muito apropriado para isso. Ele diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo era o tipo era até um integrante do armamento de guerra naquele tempo e até hoje. Alguns pelotões têm a cavalaria montada. E esse cavalo preparava-se com todo cuidado para o dia da batalha, porque ele era importante naquela questão de embates entre os povos, na conquista, né, para poder derrotar inimigos, muitas vezes que vinham e afrontavam e queriam invadir, tomar o espaço territorial da cidade. Mas a vitória de Salomão escrevendo, ela vem do Senhor. Ela não vem dos nossos bons planos, por mais que devemos fazer. Porque ninguém pense que se com planejamento já é complicado, imagina você dizendo assim, não, deixa aí levar de qualquer jeito. Eu vou aí como Deus quiser, não é? E joga para Deus, o ruim é isso. Joga para Deus, Deus vai ser ocupado se der errado, porque você não planejou, porque você não se cuidou, porque você não precisou o seu passo, porque você se mirou em gente que você olhava e disse, puxa, eu quero ser igual, e vou querer ter o que ele tem. E aí dá um passo além, me permite a expressão, do que a sua perna permite. E joga isso para Deus. Eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós pensamos que as vitórias que nós temos, em todos os aspectos da nossa vida, elas vêm de nossa habilidade. Elas vêm porque nós lidamos, elas vêm porque nós somos o tal. E não é assim. Nós sabemos que a vitória em nossa vida vem do Senhor, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos capacita. A nossa vida nada é um sopro, como nós lemos, irmãos. O ser humano, dos seres vivos, é o mais frágil que existe. É o mais capaz, porque Deus nos deu a graça de uma inteligência, mas é o mais frágil. É o mais frágil. Nós necessitamos de cuidado do outro. Nós necessitamos. Por mais que nós não concordemos com o pensamento de Michel Foucault, não é? Filósofo, e com outras formações, mas havemos de concordar sim, que ele disse que nós não somos indivíduos, não somos indivíduos, nós somos divíduos, ou seja, nós precisamos partilhar o que temos com os outros. Se ninguém colocou você no colo e deu comida, você não estaria, nem você e nem eu estaríamos aqui. Alguém precisou pegar você, alguém precisou cuidar de você. Então, percebemos que em tudo isso, nós temos vitória em nossa vida porque elas provêm do Senhor. Então, irmãos, eu preciso concluir essa palavra. Jamais esqueça desses cuidados de Deus em sua vida. E que não tenhamos, porque alguns aqui não terão o Alzheimer, mas existe o Alzheimer espiritual que todos nós estamos sujeitos. É esquecermos que existe um Deus que vela pela nossa vida. Jamais esqueça disso. Jamais esqueça que existe um Deus que está, como eu preguei um tempo atrás, um domingo atrás, no controle de todas as coisas. Que Deus nos dê a graça de nós podermos lembrar e não esquecer do que Ele é, muito mais do que Ele é, e do que Ele faz e tem feito. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra aqui explanada. Apesar da fragilidade desse vaso, nós sabemos que a palavra ela chega ao coração e o meu desejo é isso. Essa palavra só foi bem sucedida se ela foi agora ao encontro do coração nosso aqui. E ela trouxe não apenas
os aspectos que traçamos aqui, mas se ela trouxe alimento, reflexão, para que nós possamos, muitas vezes, mudar a forma que pensamos e que entendemos. Dá-nos a graça, Senhor, de podermos não sermos atingidos pelo Alzheimer espiritual que esquece o Deus que existe e quer viver uma vida independente, que é utópica, ilusória. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.